A Guerra Santa, uma série de preleções inspiradoras e refrescantes, uma carta aberta a todos que realmente querem mudar o mundo, é pelo pai Davi. Estamos todos juntos em uma guerra santa. Estamos lutando todos juntos pela nossa fé, pela verdade, pela liberdade. Estamos convencidos que todos os pobres do mundo deveriam ter casa, comida, roupas e que tenham liberdade de trabalhar em paz, com saúde, com a felicidade, para obterem o que necessitam. Comprometemos-nos a dar por amor as nossas vidas pelos nossos irmãos e nossas irmãs no mundo inteiro. Nós dedicamos inteiramente para que todos tenham liberdade de viver uma vida feliz juntos, em cooperação, socialismo, baseado nos padrões de Deus e de cada um, segundo as suas posses, para cada um, segundo as suas necessidades. Vê em 2 Coríntios 8, versículo 14, Atos 4, versículo 35 e 11, 29. Libertação da carência, libertação da escravidão, libertação da dor, libertação do mal, libertação do medo. Estas são algumas das nossas metas comuns. A humanidade não pode ser feliz quando passa fome a maior parte do tempo, quando é escravizada por opressores que as tiranizam e a exploram, quando é roubada pelos ricos, quando sofre as aflições e os flagelos da fome, subnutrição, doenças, saúde deficiente, excesso de trabalho, abusos perversos, os tormentos da guerra e do conflito constante, o pesadelo de uma insegurança perpétua e assustadora. Nós acreditamos que todos estes males são causados pela falta de amor do homem para com Deus e pelo semelhante, e por desafiar suas leis de amor, de fé, dadas por Deus, as suas leis de paz, de harmonia com Ele, com o próximo, com toda a sua criação. Estas leis são as crenças básicas de todas as fés verdadeiras e de todos que verdadeiramente creem em Deus e no seu amor. Além de sabermos pelo qual e contra o que estamos lutando, também temos que saber como devemos lutar. A nossa guerra não é meramente uma guerra com armas, exércitos, corpos de homens, não é meramente uma guerra carnal, de homem com homem, nação com nação, nação contra nação, raça contra raça, ricos contra pobres, socialismo contra capitalismo. Não se trata de uma guerra entre sistema político e econômico, sociedade e culturas, religiões e fés. Não se trata de uma guerra de mero ódio, rancor, matança, carnificinas, vinganças, represálias, torturas, agonia e morte. Não se trata de uma guerra meramente por corpos, possessões, terras e orgulhos do homem. Essas guerras mundanas do homem raramente resolveram alguma coisa, nem mesmo os problemas básicos da humanidade. Normalmente resultaram apenas em mais sofrimentos, mais agonia, mais dor, mais fome, mais escravidão, mais rancor, mais vinganças, mais lutas, mais torturas, mais privações, mais desnutrição, mais destruições, mais desperdício, mais misérias,
mais pobreza e mais morte. A maioria das guerras egoístas e perversas dos homens acabam numa mera troca de senhores, numa troca de escravos, num círculo vicioso, infindável dos males que resultaram em menos e menos ricos, que ficaram cada vez mais ricos, e mais pobres, que ficaram extremamente mais pobres e mais infelizes, com as suas vidas de morte e de medo. A nossa guerra é uma guerra no espírito, é uma guerra de fé, é uma guerra de amor para conquistar as mentes, os corações, os espíritos, e para salvar tanto as almas como os corpos dos homens. É uma guerra para libertar os homens dos males do espírito, da mente, do coração, os quais o tornam egoístas, desamorosos, perversos, cruéis, duros uns com os outros. A desumanidade do homem para com o seu semelhante se deve ao fato dele não saber como pode ser feliz, por desconhecer o amor, a fé, o poder de Deus e as suas leis amorosas, formadas para termos felicidades eternas. A nossa guerra é uma guerra para libertar as mentes e os corações e os espíritos dos homens da escravidão do mal e as suas almas da servidão ao diabo, que nos causa todo esse sofrimento. Nós estamos numa guerra dos mundos, uma guerra entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, a bondade e a maldade, a carne e o espírito, anjos e demônios, amor e ódio, vida e morte, alegria e tristeza. A nossa guerra, é uma guerra do universo, entre os bons espíritos do céu e os maus espíritos do inferno, lutando tanto pelas nossas almas como pelos nossos corpos, não só nesta terra, mas também no mundo do espírito. Portanto, devemos não só defender os nossos direitos humanos, mas também travar a guerra de espírito, que é muito maior, usando as armas muito mais poderosas da fé, do amor, da compaixão e também palavras amáveis, atos de bondade. Temos que libertar os homens do medo com fé, temos que libertá-los do ódio com amor, temos que libertá-los da tristeza com alegria, temos que libertá-los da guerra com paz, temos que libertá-los da pobreza com abundância e temos que libertá-lo da morte com a felicidade celestial eterna. A pena, ela é muito mais poderosa do que a espada. A nossa guerra é uma guerra de palavras, de ideias, para maravilhar as mentes dos homens com fé, com esperança. Os nossos desejos é saciar os seus corações com o amor, com a paz, com a alegria, a fim de libertar seus espíritos, bem como fazer atos de amor, de bondade, para libertar os seus corpos da dor. Por conseguinte, devemos travar uma guerra de palavras contra as ideias do mal, uma guerra de fé contra o medo, uma guerra de esperança contra as dúvidas. Precisamos motivar os homens a acreditar em Deus, no seu amor, no seu plano para o futuro maravilhoso
do homem no reino de Deus na terra, que será governado pelos justos e no qual não haverá mais angústias, nem pranto, nem dor, nem morte, mas tudo será luz, saúde, felicidade, paz e abundância para todos. Precisamos ensinar a palavra de Deus, ensinar as palavras do próprio Deus, as palavras do amor que dão vida através dos seus santos profetas, no seu livro sagrado, a Bíblia, a fim de terem para sempre a vida, o amor, a felicidade de Deus e a felicidade que Deus dá, Impérios poderosos que conquistaram pela espada surgiram e se desvanearam, mas a palavra de Deus de amor, de vida, ela permanece para sempre e continua sendo a fonte da alegria, da paz, do amor, da vida, da esperança para bilhões de pessoas, de gerações em gerações. Os Alexandres, os Césares, os Napoleões, os Hitlers apareceram, sumiram, mas a palavra, as ideias, as religiões dos profetas de Deus, elas vivem eternamente. As palavras de Deus não conhecem fronteiras, nações, raças ou império e não estão limitadas pelo tempo, nem pelo espaço, nem mesmo pelo homem, nem pelas guerras, nem pela força das armas. Elas englobam toda a humanidade e elas unem as mentes e os corações, os espíritos em fé, em amor por Deus e pelo próximo, para o bem de todos. Os filósofos, os professores, os profetas, os homens de Deus raramente governaram impérios, mas conquistaram mundos de homem com as suas palavras, com a sua fé e ideias que cativaram os corações, as mentes, as almas e libertaram para sempre através dos milênios. Deus tem tido bilhões de seguidores e o eterno reino de Deus, das suas palavras de vida e de amor, tem conquistado os domínios dos espíritos eternos, dos homens de longa, maiores e mais duradouras do que os meros impérios mundanos do homem, os impérios que conquistaram pela espada. Não podemos forçar o homem a ser bom, é impossível forçar as pessoas a fazer o bem. Devemos influenciar as suas ideias, conquistar seus corações, inspirar os seus espíritos, salvar as suas almas, para que escolham de livre e espontânea vontade fazer o bem e não o mal. Para um homem realmente ter o amor de uma mulher, ela tem que ser conquistada e não forçá-la. Quem é convencido contra a sua vontade continua com as mesmas opiniões. Na realidade, não se pode mudar o mundo do homem sem mudar as suas ideias. Não se pode mudar as suas ideias a menos que se mude o seu coração. E não se pode mudar o seu coração sem a inspiração do Espírito de Deus para salvar as suas almas, não apenas o seu corpo. Devemos nos empenharmos em salvar o homem completo, não apenas o seu corpo e o seu meio ambiente. Eles nunca serão felizes com um coração angustiado, uma mente atribulada, um espírito deprimido e uma alma por salvar. Devemos nos empenharmos em salvar o homem completo, não só parte dele. Devemos nos empenharmos em salvar as pessoas para a eternidade, não só para estes dias aqui na terra. Só o poder, a vida, a luz,
o amor, as palavras de Deus podem fazer isso. Temos que dar suas palavras a todos os homens, em toda parte, por todos os meios ao nosso alcance. Temos que comunicar aos olhos, às mentes, os pensamentos e a todo homem, em toda parte. Amor, planos de Deus para suas criaturas, para que todos os corações sejam mudados, todos os espíritos inspirados, todas as almas salvas, os corpos também, para se amarem e viverem juntos para sempre. Temos que ter uma visão mundial para salvar o universo e toda a humanidade, não só a nossa parte, a nossa própria nação. Não só devemos nos limitarmos unicamente às dificuldades insignificantes do momento, nem só aos problemas desta vida e do meio ambiente, ou aos problemas de um povo, de uma nação, ou de uma vida, ou de uma raça, ou de uma cultura, ou de uma religião, ou de uma ideologia, ou de um ponto de vista político, ou de um sistema econômico do Ocidente, do Oriente, do Norte ou do Sul. Se a salvação do homem é para alguém, então deve ser para todos e deve incluir todo o mundo. Se é para todos serem felizes, embora 99 ovelhinhas estivessem no redil, o pastor ele só ficou satisfeito quando a última a que estava perdida, foi encontrada salva e socorrida. Faltava algo e elas não podiam ser completamente felizes enquanto ainda não fosse, enquanto uma ainda fosse infeliz e ainda estivesse perdida. Temos que procurar, temos que achar todas as ovelhinhas perdidas do Senhor e dar-lhe as suas palavras de vida eterna, cheias do amor, fé e que nos levam a cumprir o nosso dever tanto para com Deus como para com o homem. Temos que trazer todas as suas ovelhinhas para o seu redil, para que possam ser de um só aprisco, com um só pastor, para sempre. Aleluia! Veja em Mateus 18, versículo 12 e 14, 12 a 14, e Lucas 15, versículo de 3 a 7, João 10, de 1 a 16. Devemos dizer a todos, embora nem todos deem ouvidos, aceitem ou sejam salvos, mas devemos a mensagem de Deus, a sua vida de amor a cada homem, mas principalmente aqueles que vão acreditar, recebê-la. Deus apenas enche as almas famintas, porque os ricos, os que pensam que não, já estão cheios e que não precisam, que não precisam de Deus, Deus faz com que eles voltem vazios. Veja em Lucas 1, versículo 53. Não perca tempo discutindo com os que não querem, com aqueles que não querem ver, porque o maior cego é aquele que não quer ver. Alimente agora os famintos de vista, aos que se anseiam pela luz, e que ame os que ninguém mais ama. Se Deus
está do nosso lado. Ninguém pode prevalecer contra nós. Por mais poderosos, numerosos que seja, tenha fé em Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você fizer o bem, quem poderá detê-lo? Ninguém pode resistir ao poder de Deus, nem à sua força do céu, se Ele estiver do seu lado e você do lado dele, fazendo o que é certo. Aleluia! Veja em Romanos 8, versículo 31. Nós vamos lutar até ganhar e a vitória é nossa. Glória a Deus! Talvez percamos algumas batalhas, mas estamos ganhando a guerra. Em breve o mundo todo será nosso para Deus. O seu reino. Nunca desista. Não fique desencorajado, mas tenha fé. Tenha bom ânimo, porque Deus está com você e você não pode perder. Você não pode falhar. Vamos ganhar inevitavelmente, porque Deus está conosco. E estamos travando uma guerra santa, justa, legítima. Uma guerra de fé, de amor por Deus, pelos outros. E o amor nunca falha, porque Deus é amor. Os céus, a terra podem falhar e vão passar. Os céus e a terra passarão, mas as palavras de Deus não vão passar. Elas vão permanecer no céu para sempre e ninguém jamais poderá negá-la ou se opor a elas. Então, use-a e espalhe as palavras e o amor de Deus por meio de boca e das obras das quais dos quais são fiéis e por todos os meios ao seu alcance para dar às pessoas a luz, a esperança, a vida, o amor, a paz, a abundância, satisfação e também a felicidade celestial para sempre. Porque não é loucura nenhuma você dar uma vida que você não pode guardar em troca de um amor que você nunca vai perder. Se você ainda não recebeu o amor, a salvação de Jesus, que Ele oferece e o poder do Espírito Santo para poder se unir a esta guerra santa, para conquistar as almas, os corações dos homens, faça essa simples oração agora. Fale com Jesus. Querido Jesus, eu te peço que me mude, que perdoe todos os meus pecados. Entra no meu coração e me dê a vida eterna de presente. Por favor, encha-me com seu Espírito Santo. Me dê o poder para partilhar o seu amor, a sua salvação com os outros. Em seu nome eu te peço, Jesus. Amém. Aleluia. Agora você vai ver, sua vida vai mudar, porque você estará junto conosco nessa guerra santa.